Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de sábado, nesse início de final de semana. Que Deus abençoe a tua vida, guarde o teu lar, tua família, teus negócios, a tua vida, em nome de Jesus, em todas as áreas, amém? Que seja muito bem-vindo então ao nosso devocional diário de leitura da palavra e oração, e que Deus possa edificar a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Nós vamos continuar então a nossa leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 12, a partir do versículo 12. Nós falamos ontem a respeito de Ananias e Safira, né? Que eles enganaram ao Espírito Santo, eles mentiram ao Espírito Santo e por esse motivo acabaram perdendo a vida. E isso causou um grande temor entre todos os primeiros cristãos e também por aquelas pessoas que estavam ali como espectadores, né? Que estavam simplesmente de fora, vendo o que estava acontecendo, os milagres, a descida do Espírito Santo. Aquelas pessoas acabaram temendo a Deus por conta daquilo que aconteceu com Ananias e Safira. E então aqui nós temos o relato aqui agora no capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos, eles curam muitos doentes. Então, a gente vai ver que o início do ministério dos apóstolos foi com muitas curas, por conta da autoridade do Espírito que estava sobre a vida daquelas pessoas. Então, diz ali no versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Na verdade, o Pórtico de Salomão era um lugar propício para eles poderem se reunir. Por quê? Porque eles já estavam acostumados. Inclusive, Jesus fazia os seus ensinamentos, levava os seus ensinamentos justamente naquele local, no Pórtico de Salomão. Ali era no pátio do templo, não era dentro do templo, né? Era no pátio. E ali, então, tinha um espaço onde podiam se ajuntar pessoas. E era um local onde Jesus já utilizava, por isso os discípulos e os apóstolos de Jesus continuaram usando esse mesmo local como uma reunião, né? E aí então eles se reuniam ali, os primeiros cristãos, no Pórtico de Salomão, ou seja, no pátio do templo. Dos demais, ninguém não ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Olha que interessante isso. Diferente de hoje, que em muitos momentos ser chamado de cristão às vezes é meio complicado, porque a gente tem muito escândalo, muitos cristãos que na verdade não são cristãos, que têm as mesmas intenções de Ananias e Safira muitas vezes, e não falando aqui somente em questões financeiras, mas também no coração, nas atitudes, no pensamento, muitas vezes querem parecer uma coisa que não são, e por conta disso talvez isso já gere no coração daquelas pessoas que estão por fora do cristianismo essa aversão muitas vezes, né? E a gente precisa quebrar isso por terra. A gente precisa ser verdadeiros cristãos para que isso não aconteça. Então aqui, esses primeiros cristãos eram tidos como pessoas de alto nível, de alta estima pelas pessoas, né? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aqui é interessante notar que a Bíblia fala de Pedro, não fala dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Ele fala especificamente aqui a sombra de Pedro. Por que a gente acredita que Pedro ele tinha algo a mais? Por conta de ele ter se levantado, né, com autoridade, e também por esse fato aqui. Pedro ele tinha uma autoridade espiritual muito grande e que até a sombra dele fazia com que os doentes fossem curados. Então Pedro ele tinha realmente algo da parte de Deus muito intenso sobre a vida dele. E isso fazia com que ele se destacasse dos demais apóstolos, né, e discípulos ali de Jesus. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Olha que maravilhoso. Então, a partir daquele momento onde a igreja surgiu ali com aqueles primeiros cristãos, as pessoas se achegavam justamente por causa do milagre e elas se convertiam ao cristianismo, elas acreditavam, aceitavam Jesus como Salvador por conta daquilo que estava acontecendo
através dos apóstolos. Aquela movimentação toda, aqueles sinais, maravilhas, curas que estavam acontecendo faziam que muitas pessoas acabassem crendo em Jesus por conta daquilo, né? Só que, por outro lado, isso despertou também a atenção dos líderes religiosos da época, que não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles não aceitavam, inclusive, eles providenciaram com que Jesus fosse crucificado. Então, aquilo que Pedro estava fazendo junto com os demais apóstolos não era aceito por esses líderes religiosos. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos mais uma vez, olha só, novamente, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite veio o milagre mais uma vez, olha só o poder que Deus derramou sobre a vida daqueles homens. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Então, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, então é um lugar que eles já estavam acostumados e sabiam que o povo iria para lá, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Aqui é um parênteses que eu quero abrir aqui, que naquele início da igreja, as pessoas precisavam ser ensinadas. Elas precisavam de instrução, e justamente os apóstolos tinham essa missão de instruir as pessoas, de ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus, do cristianismo, quem era Jesus. E eles faziam esse papel muito bem. Então a primeira coisa que eles fizeram logo após receber a instrução foi justamente ir para o pátio do templo, encontrar com as pessoas e falar para eles a respeito do evangelho de Jesus. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Eles não sabiam o que tinha acontecido, que eles tinham sido libertos da prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando os abrimos, não havia ninguém. Milagre, mais uma vez. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Amém? Então eu queria ler até aqui hoje, e justamente aqui nós temos uma grande lição para nós, que quando nós realmente agimos pelo poder de Deus, e quando nós temos uma intenção verdadeira dentro do nosso coração, assim como nós vimos ontem, os milagres acontecem através da nossa vida. A gente sabe, cada um de nós temos um dom específico da parte de Deus. E quando a gente usa esse dom para o bem de Deus, para o bem das pessoas e para o reino de Deus, os milagres eles vêm junto conosco, eles fazem parte de nós. Mas isso é justamente para aqueles que querem viver o propósito de Deus e não os seus próprios propósitos. Então, aí nós vemos uma escolha que eu e você precisamos tomar no nosso dia a dia, na nossa vida, e que nós possamos tomar essa decisão, fazer essa escolha da melhor forma possível, sempre visando o reino de Deus, visando o evangelho, visando o cristianismo, visando a palavra de Deus e não os nossos próprios interesses. Então, fica essa reflexão para nós nessa manhã aqui, em nome de Jesus, e que Deus possa continuar ministrando essa palavra ao teu coração. É o que eu peço a Deus, e que eu sei que Ele vai continuar ministrando, porque o Espírito Santo, Ele conhece o nosso coração e aquilo que nós precisamos ser ministrados, né? Então, que você possa ficar com essa palavra dentro do teu coração. Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor. Se você pode, feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, por esse final de semana que se inicia hoje, Pai, por esse sábado. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Pai, que todos os dias se renova sobre a nossa vida. Obrigado porque tu não nos desampara, tu não nos deixa só, mas tu é fiel, Pai, e todos os dias tu está aqui conosco, Deus, nos abençoando, falando conosco, nos direcionando, Pai. E assim como nós lemos hoje, Pai, que os milagres aconteciam através da vida de Pedro e dos apóstolos, ali, Senhor, nós
Queremos pedir, ó Deus, que Tu venha usar as nossas vidas, Pai. Nos capacita, Deus, pelo poder do Teu Espírito, e que nós possamos usar os dons que nós recebemos através do Teu Espírito. Que nós possamos realmente viver uma vida de milagre, mas também que milagres aconteçam através da nossa vida. Por isso, Senhor, que a cada dia nós possamos despertar, ó Deus, na nossa vida, Senhor, os nossos dons espirituais, o Teu chamado para cada um de nós. Por isso eu quero colocar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, me assistindo nessa manhã. Deus, eu não sei qual a situação que essa pessoa se encontra, como está o dom, Senhor, que Tu colocou na vida dessa pessoa. Não sei se essa pessoa está usando ou não, mas eu quero pedir, ó Deus, que Tu venha despertar pelo poder do Teu Espírito Santo a vida dessa pessoa, Deus, que realmente ela possa ser avivada, Senhor, tornar-se viva novamente, e que os dons que Tu colocou dentro dessa pessoa possam realmente aflorar, Senhor, ser colocados para fora em prol do Teu reino e da Tua vontade, Deus. No nome de Jesus, ó Pai, essa é a minha oração nessa manhã, e eu peço que Tu venha abençoar a cada um, Senhor, cada homem e mulher que me assiste hoje, Pai. Que Tu venha fortalecer, dar graça, sabedoria, discernimento, abençoa a família, o lar, os negócios, o trabalho, Senhor, em todas as áreas da vida de cada um, ó Pai. Essa é a minha oração nessa manhã, e eu Te agradeço, Senhor, certo da vitória pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde o teu lar, tua família, em nome de Jesus, e que você possa estar atento àquilo que o Espírito Santo vai ministrar na tua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu comentário aqui. E também um pedido que eu faço é, se você pode, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Tem pessoas precisando e pessoas que você conhece. Eu não vou conhecer as pessoas que você conhece, talvez. Então você pode enviar o link aqui embaixo. Tem uma setinha, né? Acho que tá assim apontando. Você pode clicar ali e enviar para mais pessoas esse devocional, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra, tá bom? Se você quiser entrar para o meu grupo do WhatsApp exclusivo aqui do nosso devocional diário, onde eu posto os links todos os dias, então é só você clicar aqui embaixo, tem um link também na descrição, você pode estar entrando no grupo do WhatsApp. E amanhã nos vemos novamente, então, no domingo, para nós falarmos da palavra, lermos a Bíblia e orarmos juntos, e eu conto com a tua presença, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã.